Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna, muito bom dia, boa tarde, boa noite pra você, não sei que hora você tá vendo esse vídeo, mas eu espero que todo mundo esteja bem com você e com as suas familiares aí, esteja tudo ok com vocês. Cara, Bahia perdeu basicamente ali, porque aquele empate eu coloco como uma derrota pro Bahia aí, no último jogo ele conseguiu esse empate complicado ali, de 2-2, o que frustrou mais de 20 mil torcedores. Acho que foi esse o público que teve na Arena Fonte Nova ali. E realmente frustrou, porque nesse momento a gente olha a tabela do Bahia, a gente vê a classificação, a gente vê que o Bahia ele não tá bem, ele não tá mal, terrível, mas ele não tá bem nem na Copa do Nordeste e também no Campeonato Baiano diante do que a gente vê ali do cenário, né? Do nível que a gente sabe ali, que eu tô até abrindo a classificação aqui para não falar bobagem, mas diante do cenário que a gente vê dos investimentos, dos clubes que estão jogando no Campeonato Baiano e do Bahia, que se colocar todos ali, todos os clubes ali, não vai dar o investimento que foi feito no Bahia. Isso é um fato. O Bahia tem um investimento muito maior e vem tendo alguns problemas defensivos, alguns problemas, na minha visão, principalmente ofensivos. Na parte ofensiva, no defensivo ali tem alguns problemas, mas a parte ofensiva para mim é o grande problema do Bahia. Só que eu vi uma matéria que saiu hoje no Globo Esporte falando do Renato Paiva e eu não concordo. Acho que é um caminho errado que o Paiva vai levar se ele seguir essa linha aqui. Vou estar falando para vocês sobre isso. Só quero pedir para você se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, que aqui é conteúdo todo santo dia, pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, informações, tudo do futebol nordestino você vê aqui no canal do Lula. Então, para não perder nada, te inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E se você quer comprar a tua camisa oficial do teu time de coração, camisa da Nike, Adidas, tênis, bermuda, short, tudo isso você encontra na Centauro, cara. Você que está querendo gastar uma grana para comprar uma roupa, não gasta à toa. Utiliza a Centauro, porque a Centauro você tem com o cupom LUNA87 10% de desconto, dependendo da tua região. A partir de R$ 80 o frete sai grátis, então não perde tempo. Link na descrição, você clica, escolhe o teu produto que é entregue pela Centauro. Quando você escolher o teu produto, você vai lá na aba, tem uma abinha lá de desconto, cupom ali, você coloca LUNA87 para você ter 10% de desconto na Centauro. E agora que você fez tudo isso, vamos lá falar desse grave aí. Não é grave, mas é uma coisa que eu acho que se o Bahia entrar, vai só piorar a situação dele nos campeonatos. Vamos lá. Vamos lá, meu querido, sem perder muito tempo. A matéria ela saiu no Globo Esporte, no regional, lá na página do Bahia. Eu vou deixar o link na descrição para vocês darem uma olhada aqui. A matéria fala o seguinte: Bahia tem 2 jogos pelo Baiano, mas Paiva pode priorizar duelo com Fortaleza pelo Nordestão. Só para você entender o que eu estou falando, os próximos 2 jogos do Bahia que ele vai enfrentar são 2 jogos no Campeonato Baiano. O primeiro jogo é contra, ali se a gente for olhar, contra o Docimel, desculpa, Bahia de Feira de Santana, né? No caso ele vai ter primeiro esse jogo, depois Docimel e Bahia. O primeiro jogo com o Bahia de Feira vai ser na quarta-feira, às 21h30 na Fonte Nova, e o com o Docimel vai ser às 6h30 no Valdomirão, pela 8ª rodada do Campeonato Baiano. Então ele tem esses 2 jogos do Campeonato Baiano e logo em seguida, na terça-feira, próxima semana, dia 14, ele vai ter o grande confronto do ano, que são os 2 clubes que têm o maior aporte financeiro hoje e que estão no melhor momento quando a gente fala de gestão. Fortaleza e Bahia. Bahia e Fortaleza na Fonte Nova. Então esse jogo é o jogo que chama mais a atenção. Só que às vezes tem uma casca de banana, tem uma armadilha aí. A matéria fala o seguinte: perguntaram a ele se ele iria poupar jogadores ali para esse jogo. Se ele iria poupar o time para poder ter um foco maior no Nordestão. O Renato Paiva falou o seguinte sobre isso: é normal estarmos no início do volume de jogos, né? Infelizmente vai haver lesões. O que nós queremos é que não aconteçam muitas, mas não posso lamentar porque não tive o Rezende e o Canu. Ele falou nisso aqui desse último jogo, mas falando diretamente aqui, quando ele foi perguntado sobre a questão de poupar, ele respondeu: pergunta boa, mas não estou pensando no jogo que acabou. Ainda estou pensando no jogo que acabou, naquele momento ali, o jogo com o ABC. Não, ABC não, desculpa. O outro jogo que ele teve agora na Copa do Nordeste. Não refleti sobre isso. Ainda não pensamos.
temos que olhar o calendário, acabamos de empatar e agora vamos nos reunir amanhã, domingo, que é dia de folga para os jogadores, não para nós, ou seja, vamos planejar para saber se a gente vai poupar jogadores ou não. Então, a minha opinião é o seguinte, cara, o Bahia, ele tá claro o problema do Bahia, tá muito na cara. Na parte ofensiva, a gente vê que falta confiança, porque é um time que cria muitas jogadas, mas não coloca a bola para dentro. Tanto que a gente analisa que o Bahia não deu uma grande goleada, não fez um grande jogo ainda nessa temporada. Mas ele cria muitas chances com o Biel, né? O Everaldo tem algumas chances, o próprio Goulart que vem ajudando muito, mas também perde algumas chances, algumas tanto finalizações quanto criações de jogadas. Então o que eu acredito que falta é essa confiança. E se você poupa jogadores ali na parte ofensiva para colocar exatamente contra o Fortaleza, eu acho que você vai ter um problema, porque você não corrigiu nada nos jogos. E jogo é jogo, treino é treino, irmão. Por mais que você possa corrigir no treino, mas o jogo é a hora H, é a hora que de fato eles precisam mostrar o resultado. Então, ofensivamente, ele precisa ter esses dois jogos contra o Bahia de Feira e o Doce Mel, para que ele possa ajustar o ataque, para que ele possa, de fato, ver quem ele pode colocar de titular contra o Fortaleza. Se ele poupa jogadores, não sei se é o caminho, não sei se ele vai conseguir enxergar esse time. Defensivamente, o Bahia, ele precisa, na minha visão, de mais maturidade. Então ele pode mexer nesse time ali, colocar um outro jogador mais maduro na zaga, na lateral. O Cicinho pode evoluir nessas duas partidas. O Cicinho que ainda vai precisar pegar um ritmo de jogo brasileiro. Afinal de contas, ele estava na Europa muito tempo. Então é importante que esses dois jogos sirvam como laboratório. Agora, claro, é um laboratório que precisa vencer, precisa entregar resultados. Mas se ele tem esse laboratório, facilita. E se a gente analisar, o jogo do Bahia com o Feira vai ser quarta-feira e o outro vai ser no sábado. Vai ter domingo e segunda para dar uma... Vai ter 48 horas, e se a gente colocar no dia do jogo, que vai ser às 9h30, ele vai ter quase 72 horas ali para poder deixar o time recuperado. Então, na minha visão, eu acho um erro gigantesco se o Renato Paiva fizer isso. Acredito que não. Acredito que quando ele sentou, ontem, inclusive no domingo, quando ele sentou com a sua equipe, ele analisou tudo isso que a gente está falando. Porque isso é muito óbvio. O Raul Gustavo, ele não tem ali a confiança necessária para jogar na defesa. O ataque não tem a confiança com o Everaldo para fazer gols. O Biel está perdendo muitos gols. Então ele sabe que ele precisa de minutagem para esses jogadores, para que eles possam, de fato, ali, corrigir esses problemas. Se você vai lá e pega o Biel e poupa o Biel de um jogo, bota ele para jogar contra o Bahia de Feira e não coloca ele contra o Doce Mel, ou você não coloca o próprio Everaldo também, que eu critico muito, mas já que contratou tem que botar para jogar, mas se você não coloca esses caras para pegar um pouco mais de minutagem de ritmo, você não consegue corrigir esses problemas. Então o Bahia precisa colocar o que tem de melhor para jogar nas próximas 3 partidas. Existe o risco de lesão? Existe o risco de lesão, mas eu acredito que é um risco que o Bahia vai precisar correr para poder corrigir esses problemas, porque se não consegue, se ele poupa os jogadores, se ele vence o Bahia de Feira, vence o Doce Mel e perde para o Fortaleza, ninguém vai lembrar da grande vitória contra o Bahia de Feira e contra o Doce Mel. Todo mundo vai lembrar do jogo contra o Fortaleza. Então ele precisa preparar para esse jogo com o Fortaleza já nesses jogos contra o Bahia de Feira e contra o Doce Mel. Essa é a minha opinião, mas eu quero ver a tua opinião. Você concorda comigo? Você acha que ele tem que poupar jogadores ou você acha que ele tem que colocar para jogar o que tem de melhor, para até dar uma minutagem maior e dar um entrosamento para corrigir os problemas? Deixa aqui nos comentários, eu quero ver a tua opinião e, é claro, qualquer informação que apareça sobre o Bahia, eu volto e trago tudo aqui na íntegra para vocês, tá bom? Um abraço para todo mundo, te inscreve no canal se chegou até o final. Um abraço para todo mundo, tchau, tchau.